que eu não sou capaz de ganhar a nação. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Nunca deixe ninguém me dizer que você não é capaz, porque você é. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Eu não sou capaz de ganhar a nação. Os sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração. Não vou mais deixar ninguém me dizer que você não é capaz, porque você é. Como é que eu vou parar? Depois, Porque você é capaz, porque você é capaz de ganhar a nação, porque você é. Vocês vão entender porque eu pedi pra ele cantar essa música. Eu sou muito tímida. Era mais, mas Deus está mudando. Quando o Thiago Dias chegou lá na internet, estávamos conversando. Aí eu falei pra ele uma coisa que tinha acontecido lá dentro da igreja, pra eu dar mais ou menos o testemunho da minha vida. Aí eu queria que você liberasse a palavra. Nesse momento eu tive uma resistência, eu falei, eu vou orar, e orei, eu tô aqui. Bom, vou falar um pouco o que é o poder da oração na nossa vida. Eu tenho 20 anos e a minha vida sempre foi meio complicada. Eu vim na minha família com histórico de prostituição, adultério, suicídio, drogas. E em 1993, meu pai ele era compositor do Salgueiro. Meu pai, pode sentar aí. Meu pai é desviado, foi criado dentro da igreja. E senta aqui, você era carnaval e o samba dele tinha ganhado. tem que apoiar. Na época foi em janeiro e a minha mãe desfilou grávida de mim 9 meses. Desvia muito, ela de salto alto e por ter 9 meses tinha aquele todo risco de poder ter o neném. E eu fiquei 2 dias sem mexer na barriga dela. E durante esses 2 dias ela achou estranho e foi pro hospital. Eu era para nascer no dia 15 de janeiro. E o médico chegou lá e falou assim, se a senhora voltar para casa, sua filha morre dentro da sua barriga. E na mesma hora eu fui pro cesariana e eu fiquei 3 minutos sem respirar. A mãe falou que eu nascia roxa e minha mãe batia, o médico batia e eu não tinha fôlego. E o médico batia e eu não tinha fôlego. E desde pequena, desde o ventre, o inimigo sempre tentou ceifar a minha vida de alguma maneira. Com 3 anos de idade, eu tive uma infecção na garganta, o qual que não era uma infecção normal, era uma infecção de que me generalizou todinha. E o médico falou assim, mãe, assim que ela fizer 3 anos, eu preciso fazer cirurgia nela, senão sua filha corre o risco de morrer. E lá eu fiz a cirurgia, sendo que eu fiquei com uma sequela, que foi na vista, na época. Eu perdia 80% da visão, eu só tinha 20% de chance. E com o tempo eu ia começar a enxergar somente de frente, começava a perder a visão dos lados. E foi só se agravando meus problemas e foi se agravando. Morei com a minha avó. Meu pai agredia a minha mãe. Dentro do meu lar era um lar sempre de confusão, um lar de tumulto. E meu pai batia e teve uma vez que meu pai tentou botar fogo dentro do meu lar, comigo e com a minha mãe. E os vizinhos vieram, chamaram a polícia e meus pais perderam a minha guarda. E aí tudo que começou a minha história. Eu fui morar com a minha avó. Lembra que eu falei lá no começo que meu pai era desviado? A minha avó era evangélica. A minha família por parte de pai era evangélica e minha família por parte de mãe era macumbeira. Então ficou um conflito espiritual. Meu avô por parte de pai tinha um centro e a minha avó por parte de mãe me encaminhava para a igreja, quer dizer, por parte de pai. E eu fui morar com a minha avó e desde pequena a minha avó me ensinou a colocar o joelho no chão. E foi ali que eu fui aprender o poder da oração.
E a minha avó me botava para chorar de madrugada, ela clamando pela vida dos meus pais, porque ela era inconformada a ver o meu pai nessa situação. E eu me lembro que com 5 anos eu sabia ler a Bíblia toda. Eu tinha uma explicadora, e essa explicadora falava que o primeiro livro que eu aprendi a ler foi a palavra. E eu me lembro que eu via a minha avó deitada assim na cama e às vezes eu já dormia de joelho. E a minha avó falava assim: Senhor, eu não aceito meu filho da forma que está, na casa que está. E aquilo me trazia muita dor antigamente, porque me doía ver meu pai tirando sangue da minha mãe. Só que me doeu mais ainda ver o meu irmão morrendo na minha frente. Eu perdi um irmão quando eu tinha 5 anos de idade. Meu irmão se envolveu com as drogas e mataram ele e ele morreu na minha frente. Aquilo me trouxe muitos traumas. Trauma qual somente Deus poderia tratar. Muitas pessoas viraram para mim e falaram que quando eu crescesse eu poderia ser qualquer uma da vida. Falaram que eu ia me perder igual ao meu irmão. Muitos não me deram nada, muitos não me deram vida, mas Deus me trouxe a vida. Aleluia! E Deus me trouxe a vida há muito tempo atrás, desde quando Deus colocou uma mulher para interceder pela minha vida, que foi a minha avó. E eu fui morar com a minha avó com 5 anos, quando perdi meu irmão. Ia para minha casa de vez em quando, mas eu vivia mais tempo com ela, e sempre com muitos problemas de enfermidade. E Deus levou a minha avó quando eu tinha 8 anos de idade. E aquilo para mim foi um baque, porque era a pessoa que me ensinou o que era amor. Era a pessoa que me acudia de madrugada. E eu voltei a morar com meus pais novamente. E continuam as mesmas brigas. E com 11 anos eu fiquei um mês internado no leito do hospital, sem os médicos descobrirem o que eu tinha. Eu com 11 anos eu operei apendicite e tirei uma metade de um ovário. E para os médicos isso era impossível, porque eu sou nova para ter tirado a metade de um ovário, eu só tinha 1,5. Só que eu fui para a sala de cirurgia sem saber o que era. Aquele médico, eu creio que ele foi muito usado por Deus, porque no dia que ele ia me dar alta, ele colocou a mão sobre a minha barriga e falou assim: mãe, eu vou levar ela para a sala de cirurgia, não sei o que ela tem, mas em meia hora nós estamos aqui. A minha cirurgia durou 4 horas. E eu cheguei, fui direto para o CTI, porque o meu útero estava sujo de sangue por causa de um cisto que já tinha estourado. E aquilo poderia trazer um tipo de infecção grave para mim. E eu fiquei internada mais 15 dias. E durante a minha vida foi isso: medos, traumas, infelicidade. Eu sempre fui uma menina, assim, quando eu era pequena, mimada pela minha avó. E assim, eu sempre tive tudo que eu quis. E eu tenho um quintal na minha casa que pega mais ou menos daqui e vai até o outro lado da rua. E eu fazia cada parte: sala, cozinha, coisa de criança. Cozinha, banheiro, quarto da filha. E quando o pessoal via meu pai chegando, falava assim: guarda o brinquedo que o pai dela chegou. E todo mundo corria, porque todo mundo tinha medo da minha família. E eu era criança. E aquilo me doía e eu chorava. Eu ia pra explicadora e eu era zoada. Os outros falavam pra mim assim: caraca, teu pai ficou batendo na sua mãe, né? Eu não gosto de andar com você, não. E várias pessoas riam de mim. E quando eu completei 11 anos de idade, eu fui pro candomblé. E é onde que a minha vida começa. Eu saí de um lar evangélico, voltei pra minha mãe e passei 4 anos. 4 anos sendo aprisionada por isso. Foram 4 anos, assim, piores da minha vida, porque eu não sei se tem alguém aqui que já foi e sabe como que é. Fiz muitos trabalhos, o diabo aprisionou a minha vida. Só que diante disso tudo, eu falava assim, eu sentia algo diferente quando eu ouvia a palavra. Na minha igreja tinha uma assembleia na minha rua, tem uma Assembleia de Deus de esquina, e eu ouvia a palavra. E eu ficava pensando assim: gente, o que a minha avó injetou no meu coração? O que foi aquela semente que falava tão forte dentro de mim? E só que eu não conseguia entender, e eu comecei a tomar nojo de crente. Eu tinha uma raiva de crente. Eu comecei a ter raiva do louvor. Eu odiava louvor. Só que quando eu era pequena, minha avó ficava ouvindo aquela música, Montendo em Fé. E ela ficava chorando assim: cada vez que a minha fé é provada. E por muitas noites eu peguei a minha avó chorando ouvindo essa música. E eu dançava. Eu não sabia nem que era dança. Nunca tinha feito
ter uma aula de balé. Olha, vó. Aí ficava assim. Mas desde pequena o Senhor já tinha me chamado com algo de referencial sobre a minha vida. E eu não sabia, muito menos o que era orar, o que era ministrar para o Senhor. Mas o Senhor já tinha gerado, o Senhor falou assim, essa é minha. Mesmo que o inimigo tente levar a vida dela, mas eu não vou permitir. Assim, eu não sei como é a vida de cada um aqui, eu não sei se você vai se encontrar em alguma história com a minha, se você tem algum problemas dentro do lar, se é algum problema de saúde, mas entenda, o que o Senhor chamou ninguém pode tirar. Existe uma criação lá fora que está ardendo, e eu só fui ganhada porque uma geração veio à busca sobre a minha vida. Existia um casal que ele não cansava de orar pela minha família, e ele tentou no meu pai e não deu, ele tentou na minha mãe e não deu, ele tentou no meu irmão e não deu, e ele veio até mim, numa criança que ele veio. Ele não veio numa adolescente. Olha o que uma criança pode mudar dentro de um lar. Porque ele veio dentro da minha casa quando eu tinha 8 anos de idade. E ele orava por mim, ele intercedia por mim. E várias vezes eu estava lá e eu só ia só por causa da comida. Quando eu era criança, eu só ia por causa da comida. Ele falava, hoje eu fiz isso, e eu amava estrogonofe. Aí ia lá, comia estrogonofe. No meio do estrogonofe, vinha ela e vinha o esposo dela, falava assim, mas você tem que ir pra igreja. Só que, por inimigo enrolar mais ainda a minha vida, eu me envolvi com um menino que era bandido. E o que o inimigo preparou na minha mãe, o laço da infelicidade, o inimigo quis trazer sobre a minha vida. E esse menino começou a me bater, porque ele usava droga. E por eu não chegar perto dele quando ele usava droga, ele me batia com o fio. E eu só tinha 11 anos de idade. E teve um dia que ele roubou um carro, era um carnaval, e o carro estava lá na minha ponte. Agora você tem uma ponte no Rio, e a polícia veio tacando muito tiro. Não entrou nenhuma bala, e porque Deus não permitiu. Ele e um garoto pularam o muro dos vizinhos, se esconderam, e eu fiquei parada, e a polícia atacando tiro. E o tempo todo o inimigo sempre tentou me levar, mas ele não conseguiu. E dali eu vim com esses traumas, vim com esses problemas todos. E esse casal, eles ficaram 1h30 tentando me levar para a igreja no domingo. Era 7 horas da noite e nós vamos chegar na igreja às 8h30. Só que eu falo que o sobrenatural de Deus é tremendo, porque foi eu chegar na igreja, eu me ajoelhei e comecei a chorar. Porque os 4 anos que eu fiquei dentro da macumba, eu pedia assim, eu quero paz dentro do meu lar. Mas isso nunca eles me proporcionaram. Eu falava assim, eu não quero mais que meu pai bata na minha mãe. E isso nunca tinha acontecido, porque era desde pequena. E eu falava assim, como, gente? Eu faço trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, e na minha casa não tem paz. E eu não entendia. E eu ficava assim, e eu chorava. E eu fiz vários assentamentos dentro do meu lar. Eu cheguei a fazer corte no braço, mas o Senhor não permitiu que meu braço ficasse marcado. O Senhor falou, não, no corpo dela Satanás não marca. E meu braço não tem nenhuma marca. E foi sempre assim. E quando eu entrei na igreja, que quando eu vi as meninas dançando, eu me lembrei de 10 anos atrás. Caraca, eu dançava pra minha avó. E quando eu vi elas dançando assim, meu coração se encheu. Se encheu assim da glória de Deus mesmo. Eu comecei a chorar. E a minha decisão foi radical, porque no mesmo dia eu aceitei Jesus. Eu não demorei. Foi no mesmo dia mesmo. E toda segunda-feira eu tinha que acender uma vela pro santo lá, que eles falam que é santo, né? E eu já cheguei em casa falando assim, não, mãe, eu não vou mais acender vela porque eu conheci um Jesus. Eu quero ficar com esse Jesus. Você tá maluca? Você tem que acender essa vela. Se você não acender essa vela, fulano vai fazer isso com você. Eu tomei um poder na minha vida que eu não conhecia. Eu não vou mais acender. Minha mãe lá ia acendia e ficava assim, perdoa minha filha não sabe o que faz. E ficava acendendo a vela por mim. Mas a minha decisão foi muito rápida. Dia 5 de julho vai fazer 8 anos que eu tô convertida. 8 anos que eu permaneci de pé até hoje. As lutas não acabaram. O Senhor sim me deu o basta que eu quis. Tem 8 anos que meu pai não agride a minha mãe. Algo que eu paguei dinheiro, vocês não têm noção. Mais de 3.000 reais. E nunca fizeram dentro do meu lar o que
Deus fez. E um dia, quando eu falei sim, eu aceito. E quando eu me converti, foram muitas pessoas que cuidaram da minha vida, porque eram vários processos que eu tinha que passar, vários tratamentos, e por questão que o inimigo tinha uma fúria muito grande. Então o pessoal viu que comigo tinha que ter um cuidado especial, e a minha mãe começou a odiar crente. O que eu e minha mãe tinha de laço de amizade, aquele tempo o diabo destruiu. A minha mãe tentou me matar 2 vezes. Um dia ela me enforcou, me jogou no chão do banheiro e me enforcou. Botou a minha roupa tudo no saco de lixo e falou assim: daqui você vai embora e você não fica. E isso eu tinha 12 anos. E eu liguei pra minha tia, que a minha tia morava em cima da casa da minha avó, e chorando, e a minha tia é evangélica, e a minha tia falou assim: não, eu tô indo aí te buscar. E eu fui pra casa da minha tia, mas no outro dia eu voltei. Depois a minha mãe tentou tacar uma panela de feijão quente na minha cara. E a minha mãe não era ela, porque ela não é tipo de pessoa assim, era o que estava dentro dela. Estava furioso, porque o meu batismo seria em setembro. Jesus teve pressa na minha vida. Eu me aceitei Jesus em junho e em setembro seria meu batismo. E o inimigo não queria que eu me batizasse, porque depois, mesmo sem eu conhecer muita palavra, eu achava que depois que eu me batizasse eu não podia me desviar, que eu achava que não era ser crente. Então eu ficava assim: não, eu vou me batizar, então eu tenho que ficar firme. Então o inimigo começou depressa, e a minha família toda parou de falar comigo por parte de mãe. Eu tenho uma tia até hoje que não fala comigo. E a minha mãe não odiava crente não podia chegar na minha porta. E chegava alguém para poder querer orar. A intercessão era recebida na calçada do vizinho, nem na minha calçada. Hoje a minha mãe ama a intercessão. Hoje a minha mãe ama os evangélicos. Minha mãe pede uma oração dentro do lar dela. E as coisas foram se agravando, eu fui ficando sem força, mas aonde que nós estamos sem força, que o Senhor faz a força. E o Senhor foi me dando força, vigor, da onde que eu não tinha, porque todos os meus amigos que na época tinham se convertido, todos estão desviados até hoje. Eu fui a única que permaneci. Sobre todo o jugo que da onde que eu vim, eu fui a única que estabeleci de pé. E a minha mãe passou pelo leito da morte, tem uns 4 anos atrás. Ela teve uma doença chamada uma doença do Crohn, onde ela tira um pedaço do intestino. E ela ficou muito mal no hospital, e foi lá que ela aceitou Jesus. Ela ainda não está firme, mas foi lá que ela conheceu a palavra. E era de madrugada que eu estava com ela. Eu não poderia nem ficar com ela, porque eu era de menor, mas era a única pessoa que tinha, era eu. E a minha mãe pediu uma Bíblia, e alguém da igreja, não me lembro, deu uma Bíblia para ela. E ela de madrugada, ela sentava lendo a palavra. Ela procura um canal evangélico, porque a dor era tanto que nem a morfina passava. Só que não tinha canal evangélico, então quem era obrigada a falar da palavra do Senhor era eu para ela. E várias vezes ela me mordia na mão de tanta dor, e eu era obrigada a engolir o choro com 16 anos. E eu ligava para alguns amigos e falava assim: eu estou desesperada, minha vontade era de descer daquele hospital e pegar um ônibus e ir para minha casa, mas eu não podia porque era minha mãe. E a minha mãe ficou internada 2 meses. 2 meses não, ela ficou 1 mês, depois de mais 1 mês, porque ela ficou indo e voltando. E quem estava na minha casa? A intercessão. E a intercessão que orava pela minha mãe, e a intercessão que cobria a minha mãe em oração, e a intercessão que estava agarrando a minha mãe, e a minha mãe aceitava as orações. Olha como Deus muda. Não importa o que você esteja passando, o Senhor muda a situação. Basta você confiar e esperar. Quando você permanece com seus pés firmes em raízes, quando você estabelece o seu propósito no Senhor, ninguém pode tirar. Mas você tem que estar firme. Para ficar firme, a gente precisa se alimentar. E eu comecei a me alimentar da palavra, eu comecei a me alimentar. E eu falei assim: Senhor, não leva a minha mãe, porque o Senhor já tinha levado a minha avó. Eu tinha medo, mas o Senhor trouxe a cura à minha mãe. Minha mãe hoje não está ainda na igreja, mas às vezes ela aparece, mas hoje ela é outra pessoa. Só que a minha família ficou destruída, porque eu perdi um irmão com 18 anos nas drogas. Só que eu tenho outro irmão, e esse irmão foi embora de casa com 17 anos, porque ele não aguentou as brigas dentro do meu lar. E esse meu irmão é desviado. Ou seja,
que o Senhor plantou dentro daquela casa, aquela semente fui eu para restaurar. Não importa qual é a semente que o Senhor plantou no seu coração, mas o inimigo não pode tirar. Aleluia. A oração é algo muito importante na sua vida, porque foi a oração que eu ouvi em Deus e que eu pude confiar. É na oração que eu comecei a querer clamar por outras vidas, porque tem pessoas que passam pelos mesmos problemas do que eu. Tem pessoas que vivem na mesma situação do lar, que não tem esperança ainda, mas eu tive a esperança porque o Senhor mudou algo. O Senhor não mudou tudo, mas algo que era necessidade dentro do meu ser, o Senhor mudou, que era paz. Sabe, eu virar e falar, cara, meu pai não gosta, minha mãe tem 8 anos, porque desde o meu 1 ano de idade até os 13 anos, meu pai encostava dentro da minha mãe. E eu passar meu final de semana, saber que meu pai vai vir para casa, com bebida ou não, mas saber que vai ter paz, para mim é glorificante. Eu sair na minha rua e não sentir vergonha do outro dia, para mim é glorificante. Muitos na minha rua não acreditam que a minha família pode ser transformada, mas eu creio porque foi o Senhor que colocou no meu coração. E o tempo foi passando e eu era uma adolescente muito rebelde. Eu vivi muito no banco. E vivia no banco. E meus líderes tiveram muito trabalho comigo, até me lapidar. Muito trabalho, e eu só me envolvia só com pessoas erradas. E mesmo passando por todo esse problema que o Senhor me tirou. E quando foi com 16 anos que eu fui tomar posição diante do Senhor. E com 16 anos assim, o Senhor colocou pessoas na minha vida que hoje são referenciais. Sabe? Às vezes o Senhor coloca pessoas para estar te ajudando numa caminhada. Não rejeite quem o Senhor colocar na sua caminhada. Porque caminhar sozinho nós não podemos. É por isso que nós estamos aqui. Cada um de uma igreja. Porque juntos somos mais fortes. E quando eu estou junto com alguém eu me sinto mais forte. Porque eu sozinha não podia caminhar. Eu sozinha eu não posso. Eu sozinha eu tenho vontade de desistir. Caminhe com o seu irmão que está no seu lado. Sabe, eu acho que é tempo de nós pararmos com denominações. É tempo de nós pararmos de olhar a roupa para o seu irmão. Cara, mas ele usa saia e eu uso calça. O Senhor não vê isso, o Senhor vê o coração. Eu quando entrava na igreja, eu odiava vestido. Por questão que eu acho que muitas pessoas que são do mundo não gostam de usar muito vestidão. Vestido. E na época quando eu entrei na igreja, era na época que tava vestido comprido. E uma vez a minha amiga falou assim, tu vai usar esse vestido, tem que ser uma menininha, tá nessa calça jeans, só bermuda. E quando eu ia pra igreja eu ficava assim, eu olhava, me sentia estranha. Hoje eu amo vestido, porque o Senhor acaba mudando o seu coração. O que você veio de lá fica lá fora. Você tem que deixar o velho, deixar o homem nascer. Eu deixei o homem nascer dentro de mim. Sabe, eu deixei o algo novo. É preciso casar com o noivo. Tem muita gente que não está se casando com o noivo. Eu fui preciso casar com o noivo, ser a igreja do noivo. Sabe, eu hoje tenho 20 anos. Hoje eu trabalho dentro da intercessão, sou uma intercessora. Hoje eu sou dentro da dança. O que o Senhor já tinha falado no meu coração há uns 10 anos atrás, hoje eu faço parte dentro de um grupo da dança. Deixa eu falar. Hoje eu auxilio os adolescentes com o meu líder. Eu e a amiga, a gente auxilia ali o meu líder. Eu sou discipulada por uma pessoa, mas eu ajudo ele dentro de uma rede. Ele fica 45 domingos sem aparecer na IBD. Os 45 domingos é eu e ela que leva os adolescentes. Tem dia que eu fico desesperada. Eu falo, o que eu vou fazer domingo agora? Mas foi o Senhor que chamou. Da onde que o Senhor me tirou, muitos não davam. Da onde que o Senhor me chamou, muitos não iam falar, e essa menina nem terminou o ensino médio que nem irmão dela não. Hoje eu terminei o ensino médio com um técnico de enfermagem. Meu irmão terminou o ensino médio com 33 anos, porque ele deixou o inimigo parar a vida dele. Mas eu estou restaurando a minha família com ele e com a minha mãe. Meu irmão foi embora de casa com 17 anos, numa chuva. Eu tinha 8 anos de idade. E eu corria pela rua, atrás dele, chorando. Eu, volta. E ele falou pra mim, ele deu uma escolha pra minha mãe assim. Ou a senhora fica com esse homem, ou a senhora esquece que eu tenho filho. E a decisão da minha mãe foi esquecer.
queria que ela tivesse filho. E meu irmão dali nunca mais ficou uns 3 anos sem falar comigo. Algo entre eu e meu irmão foi quebrado, a comunhão de 2 irmãos. E meu irmão não entrava dentro do meu lar e isso me doía, porque eu tinha um irmão e eu queria me chegar no meu irmão. E meu irmão foi pai logo cedo, com 17 anos, e eu queria pegar meu sobrinho no colo, e eu não acompanhei a infância do meu sobrinho. Eu fui acompanhar a infância do meu sobrinho com 6 anos de idade. E aquilo me doía, e o Senhor sabia que me trazia dor, porque dia das mães meu irmão não passava com a gente. Eu falava: Senhor, eu quero ver minha família restituída. E eu comecei a orar. E hoje meu irmão entra dentro da minha casa. Hoje meu irmão teve outro neném, o qual eu acompanhei a gestação todinha da minha cunhada. Hoje a minha cunhada desce lá em casa aí, vamos sair. Hoje tem liberdade, hoje meu irmão fala com meu pai. Natal e Ano Novo, meu irmão passou com a gente. Dia das Mães, meu irmão almoçou com a gente. O Senhor traz restituição. E o tempo de restituição está chegando sobre as nossas vidas. Lembra que no começo eu falei que eu fiquei com uma sequela na vista? Então, por causa daquela infecção da garganta, eu fiz um tratamento durante 10 anos. Eu fiz um tratamento em Niterói, fiz um tratamento no Fundão, e eu era jogada de vários hospitais. O médico da China veio cuidar de mim, porque era uma doença rara, uma doença que eu tinha 7 problemas na vista. E quando os médicos faziam os negócios dele lá, falavam que a minha vista revirava. E todos os médicos faziam cara de nojo pra mim. Sabe que é uma criança sentada numa cadeira e você vê os médicos fazendo cara de nojo pra você? E alunos te estudando, eu me sentia, às vezes, rejeitada pela sociedade. Porque o pessoal passava na minha rua e falava assim: cara, sua filha só tem problema, só vive doente. Sua filha um dia vai morrer, porque eu era muito magrinha. Eu era muito remidinha e falava assim: sua filha é muito magrinha, Dilma. E era o tempo todo assim. E eu fiquei esses 10 anos fazendo um tratamento, e fiz tratamento. Só que muitos não entendiam o desejo do meu coração. E quando eu me converti, eu pedi ao Senhor 2 coisas: Senhor, eu quero a cura da minha vista e eu quero a paz dentro do meu lar. E eu continuava orando, e eu dançava e eu orava. Eu dançava e falava: Senhor, toma a minha vista em tuas mãos. Senhor, eu quero a cura sobre a minha visão. Só que eu passei por 5 médicos. Os 3 médicos que resolveram me operar morreram. Eu virei piadinha dentro do hospital. E eu não aceito operar aquela menina não, aquela menina tá matando o médico. Era assim. Só que foi porque Deus não permitiu. Aqueles que ousaram passar à frente de Deus, o Senhor parou. Porque se eu operasse a vista, eu poderia perder a visão completamente ou não. Ou ia ou não ia. A minha mãe ia ter que assinar um termo. 2 médicos não queriam operar por questão de eu ter perdido a visão, e os 3 aceitaram. Os 2 morreram de derrame e 1 morreu de infarto. A minha cirurgia estava toda marcada. Quando ligaram lá pra minha casa e falaram: olha, sua filha não vai poder operar porque o doutor faleceu. E eu fiquei sem entender, mas depois eu fui compreender. E eu voltei no meu médico começou a me tratar com 5 anos de idade, ano passado, com 19 anos. E eu cheguei lá, fiz todos os exames, e o médico virou pra mim e falou assim: você crê em milagre? Eu disse: claro que eu creio, o Senhor é um Deus que opera milagre. Aí ele olhou pra mim e falou assim: sua visão hoje é 100%. Glória a Deus. E na hora minha lágrima caiu, eu falei pra ele assim: doutor, aquele que é fiel, ele cumpre. Eu falei: doutor, mas quantos problemas agora eu tenho na vista? Porque era 7. Ele: não, agora o que você tem na vista é uma coisa normal. É estrabismo, astigmatismo, uma coisa que toda a sociedade tem. Aí eu falei assim: menos mal. Aí ele falou assim: mas cara, ele começou a chorar na minha frente. Eu falava: por que você está chorando? Ele: porque eu acompanhei o seu tratamento e você não tinha jeito. E ele pegou um histórico de 2002 e começou a ler até esse ano todo. Ele: eu pensei que você não tinha jeito, eu já esperava de encontrar você aqui depois de 4 anos e ver que você não tinha mais visão, mas o Senhor me deu visão. O Senhor operou na minha vista. Hoje eu uso óculos, eu uso lente, consigo enxergar, consigo ver tudo normalmente, consigo olhar de fundo, mas foi porque o Senhor operou. Porque se fosse por homens eu não teria operado. Se
fosse por homens, o meu ovário hoje não teria se regenerado. Eu operei o ovário com 11 anos, hoje eu tenho 20. E o meu ovário direito só é